quero aproveitar para trazer os dados também. Teve inclusive o escândalo, né, com os pastores no Ministério da Educação, só lembrando disso, o Bolsonaro ampliou a vantagem entre o eleitorado evangélico, aparecendo agora com 43%, ele tinha antes 40%, e nesse recorte o Lula caiu de 35% para 33%. Você estava vendo aí na sua tela sobre a reprovação do governo Bolsonaro, né? A gente vai colocar de novo, aqui a linha vermelha representa, aliás, né, é isso mesmo, a linha vermelha mais forte representa ruim e péssimo. O Bolsonaro tem o seu governo reprovado por 45% dos entrevistados pelo Datafolha. É o pior desempenho de um candidato à reeleição nessa altura do mandato, desde que o levantamento foi criado, isso em 1997. Como disse o Kennedy, né, desde o FHC a gente não tinha o desempenho de um candidato, né, assim, postulante à reeleição nessa magnitude, né, Kennedy? Sim, ó, você vê, 45 de reprovação, como você falou, que é o ruim péssimo, 28% de aprovação, que é o ótimo bom, e 26% de regular. É um índice muito ruim para o presidente candidato à reeleição. É o retrato do governo Bolsonaro, que de fato é um governo ruim, é um governo péssimo. A percepção do eleitor, ela não está equivocada. E isso coloca o Bolsonaro numa posição muito difícil para tentar se reeleger, porque como a gente já tinha mencionado, ou seja, desde 1997, quando o Instituto da Reeleição foi criado e o presidente Fernando Henrique Cardoso tentou o segundo mandato, né, a reeleição foi criada para permitir ao então presidente Fernando Henrique Cardoso concorrer em 1998, todos os levantamentos, a essa altura do campeonato, né, há 2 meses da eleição, avaliando o desempenho de um presidente, mostraram que o Bolsonaro é o presidente com o pior desempenho. Se ele não mudar isso, ele vai perder a eleição no primeiro ou no segundo turno. E segundo o Datafolha, há uma chance de perder no primeiro turno, Gabi. É isso, Kennedy. Também quero trazer mais alguns detalhes. A gente falou, né, das mulheres, falamos também dos evangélicos. Só destacar mais alguns aqui, né? Os pobres são 53% da amostra. E as mulheres, elas são 52% do eleitorado. Só uma observação, então, portanto, elas são um voto bastante importante nas eleições. Os pobres, eles são 53% da amostra e subiram aí de 20% para 25%, né? Entre os mais pobres, essa avaliação de ótimo e bom. Nos nordestinos, a gente já falou, né? Eles são 27% dos ouvidos, subiu de 17% para 25%. Ainda assim, o Bolsonaro tem 49% de reprovação. Portanto, os nordestinos também são uma parcela bem importante, também reduto de Luiz Inácio Lula da Silva, né, do ex-presidente. Católico, 54% da amostra, de 21% para 27%. É esse o cenário que a gente tem em relação a Bolsonaro, né? Agora, Kennedy, só para a gente conseguir avançar um pouquinho, de repente você comenta um pouco tudo isso ao mesmo tempo. O Bolsonaro, eu acho que essa é a porcentagem talvez mais importante que a gente tenha, que o Bolsonaro é o candidato mais rejeitado pelos eleitores, né? 53% dizem que não votariam de forma nenhuma nele. O Lula aparece em seguida nesse ranking dos rejeitados, com 36%, e coincidindo com a terceira colocação, né, nas intenções de voto, está o Ciro Gomes, com rejeição de 25%. Esses índices são todos semelhantes aos da pesquisa anterior do Datafolha, mas acho que é o dado que talvez preocupe mais a campanha de Bolsonaro, né, Kennedy? Sem dúvida, esse é o dado principal para o Bolsonaro. Um presidente com rejeição acima dos 50% dos eleitores, 53% dizem que não votam nele de jeito nenhum, ele perdeu a eleição. Ele precisa diminuir essa rejeição e baixar para menos de 50% e aumentar do Lula. Então, o desafio do Bolsonaro não é só reduzir a rejeição dele, que já é altíssima, ele oscila negativamente 2 pontos, era 55% no último levantamento ao mês, está em 53%, está dentro da margem de erro. Ele precisa reduzir isso para um patamar de 40%, um patamar competitivo. Não basta ter 48%, 49% de rejeição e estou abaixo de 50%, assim posso ganhar a eleição. Porque tem voto nulo, tem voto branco, tem voto em outros candidatos, enfim, não é no primeiro turno. E no segundo turno tem o voto nulo, o voto branco e o voto no outro candidato. A rejeição do Lula, que está, como você lembrou, em 36%, é uma rejeição baixa para quem
sofreu o bombardeio que o Lula sofreu nos últimos anos no Brasil. Portanto, a principal guerra da eleição é essa guerra das rejeições. A gente vai começar, a partir do horário eleitoral gratuito, ver o Bolsonaro e o Lula com as suas estratégias. O Bolsonaro precisa aumentar a rejeição do Lula. Eu me lembro que em 2002, o candidato do PSDB, o José Serra, primeiro, no caminho dele para tentar chegar ao segundo turno, ele precisou enfrentar a Rosiana Sarney, então do PFL, e o Ciro Gomes. Eu me esqueci qual partido que ele estava à época, acho que era o PPS que ele estava, que hoje é a Cidadania, mas a gente pode, mais à frente, eu dou uma checada e a gente relembra isso daí. O Bolsonaro, o Serra, à época, fez uma série de ataques à Rosiana e ao Ciro. Ao fazer os ataques, o candidato ele assume uma posição de antipatia também, ele corre o risco de aumentar a rejeição dele. Então, quando o Serra foi lutar contra o Lula, por ter feito os ataques que ele já tinha feito, a rejeição dele tinha crescido. Você imagina o Bolsonaro, que já está com uma rejeição de 53%. Ele vai atacar o Lula e tentar aumentar a rejeição do Lula. Só que o Lula e o PT não vão assistir a isso passivamente. O Lula e o PT vão atacar o Bolsonaro também, vão lembrar do desempenho na pandemia, vão falar do desempenho na economia. Portanto, essa guerra da rejeição, ela é mais importante porque a eleição já polarizou. A terceira via não aconteceu, o Ciro está com 8% de intenção de voto, a Simone Tebet com apenas 2% nessa última pesquisa do Datafolha. Há 2 meses da eleição, é muito improvável que o Ciro e a Tebet consigam avançar para chegar no segundo turno. Numa eleição polarizada, em que a lógica de segundo turno, de alguma maneira, é antecipada para o primeiro turno, o que importa é a rejeição, né? O eleitor ele vota contra quem ele não quer no poder. E nesse momento, a gente está vendo um grande movimento na sociedade civil, pelos ataques do Bolsonaro, as mentiras que ele fala em relação à urna eletrônica, ao sistema eleitoral, a situação econômica. Não é à toa que o Bolsonaro fez a PEC do auxílio, a proposta de emenda constitucional para pagar esse auxílio. Porque você falou há pouco, né, 53% do eleitorado é pobre. Né? O Bolsonaro precisa ganhar voto entre as mulheres, que são a maioria do eleitorado, e entre os mais pobres, que são a maioria do eleitorado. Ele vai fazer isso se ele conseguir diminuir a rejeição dele e aumentar a rejeição do Lula. É uma tarefa muito difícil para ele. Eu não estou vendo o Bolsonaro conseguir reverter em tão pouco tempo isso. Até porque ele não tem um governo, uma obra, um conjunto da obra que se habilite a isso. Ele vai tentar, com o auxílio, com esses 41 bilhões que ele vai gastar até o final do ano, fazer algum movimento, ver se isso resulta em algum movimento benéfico para ele na eleição. É possível que resulte, sim. Não é desprezível essa quantidade de recursos e o presidente no cargo, né, que tenta a reeleição, ele tem uma vantagem em relação aos demais. Mas vai ser a guerra da rejeição e você está coberta de razão. O principal problema do Bolsonaro é essa rejeição na Lula, ele precisa diminuí-la e, ao mesmo tempo, aumentar do Lula. Não basta só diminuir a dele, não.